Presidente da Coreia do Sul acata determinação do parlamento e revoga a lei marcial. E você vai ver também. Nós vamos mostrar imagens ao vivo da Coreia do Sul. Centenas de manifestantes estão reunidos em frente ao parlamento para protestar contra o governo. Economia brasileira cresce no terceiro trimestre e país se iguala à China. 13 policiais são afastados após homem ser jogado de ponte em São Paulo. E ainda, Corinthians enfrenta o Bahia daqui a pouco, em busca de vaga na Copa Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha, nós vamos começar essa edição com imagens ao vivo da Coreia do Sul, onde a agitação ainda é grande, mesmo depois do presidente do país, Yoon Suk-yeol, revogar a lei marcial. Agora é de manhã, lá em Seul, a capital sul-coreana. São aproximadamente 6h30 aí da manhã e muita gente está reunida em frente ao prédio do parlamento que a gente vê nessas imagens, né? A aglomeração começou após um líder do partido de oposição fazer uma transmissão ao vivo em sua rede social. E ele apareceu pulando um muro para furar o bloqueio feito pelos militares. Os manifestantes ainda gritam palavras de ordem e carregam bandeiras da Coreia do Sul. O número de policiais e veículos militares neste momento é menor do que era no início da manifestação. E ao que tudo indica, apesar de tensa, a situação parece que está ficando aí mais amena e deve se tranquilizar nas próximas horas. Tudo isso, né, essa tranquilidade ou essa expectativa de tranquilidade vem do fato do presidente da Coreia do Sul anunciar agora há pouco que vai revogar a lei marcial decretada no país. A decisão foi tomada após grande pressão popular e também do parlamento. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, disse que a decisão sobre a lei marcial foi revista e que irá se reunir com seu gabinete para formalizar a decisão do fim da lei. 2 motivos foram importantes para voltar atrás: as manifestações populares e a opinião do parlamento. A votação foi unânime. 190 parlamentares sul-coreanos, nenhum deles aliado do governo, derrubaram o decreto de lei marcial que o presidente tinha imposto mais cedo. A lei marcial restringe o acesso a direitos civis e muda a legislação padrão para leis militares, como intervir na Assembleia Geral, na imprensa e nas forças policiais. O argumento do presidente para decretar a lei é que ele queria limpar o país de aliados da Coreia do Norte. E no mesmo comunicado, criticou a oposição. Já a oposição diz que o presidente está aproveitando o conflito com a Coreia do Norte para instalar um golpe de Estado. O decreto pegou toda a população sul-coreana de surpresa e uma série de reações foram tomadas, inclusive uma grande manifestação popular. Olha, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa noite, professor Feijó, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal mais uma vez. Boa noite, Kleber, uma satisfação grande, obrigado. Professor, então, para que as pessoas que nos assistem entendam, qual era o plano do presidente da Coreia do Sul ao decretar essa lei marcial no país? Uma pergunta de $1 milhão, Kleber. É um decreto que suspende as liberdades individuais, fecha o Congresso Nacional e estabelece a censura, alegando que seria necessário para prevenir que a população fique com desinformação, assim como proíbe todas as greves que ocorrem no país, inclusive uma grande que já tem 7 meses de duração dos médicos, e ao mesmo tempo coloca o Poder Judiciário nas mãos dos militares e também
passa, portanto, a perseguir. Ele alega que seria para minar a influência da Coreia do Norte. Acontece que o presidente da Coreia do Sul é impopular, tem um Congresso que é oposicionista a ele, alega que o Congresso indevidamente interferiu e reduziu o poder do judiciário, mas a oposição diz que essa interferência era exatamente por ele, por corrupção de familiares e de procuradores que ele indicou que estariam rumando o país para fim da democracia. Portanto, é um embate político, mas com viés de embate jurídico, né? Embate constitucional. Ele agora, com esse decreto que tinha implementado um estado emergencial, né, suspendendo direitos, mas que voltou atrás, corre perigo de sofrer impeachment, já que os dois principais veículos de comunicação da Coreia do Sul rapidamente consultaram os juristas daquele país. Eu não sei dizer se de fato são juristas de renome, mas há consenso entre eles que não existia pressuposto material, ou seja, a circunstância que a Constituição exige para o estabelecimento dessa lei, bem como ele determinou a suspensão de direitos fundamentais e fechamento do Congresso, algo que a lei e a Constituição do país não permitem. Portanto, seria passível de impeachment. É preciso acompanhar, como está amanhecendo agora, né, quais serão os próximos movimentos. Lembrando que o parlamento se reuniu emergencialmente, 1h da manhã, por convocação do YouTube, apenas 190 conseguiram entrar, e imagino eu que agora a polícia e as forças militares tendo recuado, pelo menos diminuindo a sua presença ali no parlamento, hoje deve ter mais parlamentares presentes, tanto de oposição quanto agora em favor do presidente. Vamos ver se o partido dele vai apoiá-lo ou também vai seguir, né, do lado da oposição e facilitando o caminho para o impeachment. Professor, enquanto você falava aí, a gente exibia aqui imagens ao vivo, né? A gente está vendo nesse momento lá de Seul, a capital da Coreia do Sul, imagens especificamente do parlamento, onde acontece toda essa movimentação. Como você falou, logo após o anúncio, né, da decretação dessa lei marcial, a movimentação já começou por lá. E eu lhe pergunto, né, o que foi decisivo para o presidente sul-coreano recuar em relação a essa medida? Você acredita que talvez ele tenha subestimado o poder de mobilização popular e também política aí dos parlamentares? Eu acho que sim, esse argumento dele de tentar jogar a crise como sendo uma ameaça da Coreia do Norte, bem como também combater a greve e tentar melhorar a situação de satisfação da população que anda prejudicada por não ter serviço de saúde, poderia, aos olhos dele, ter apoio da população. Porém, a violência, né, da suspensão dos direitos, proibição de qualquer manifestação política, o estabelecimento de censura e a implementação do artigo 14 da lei marcial, que dá liberdade para as Forças Armadas prenderem pessoas por até 5 anos, com inclusive determinação de trabalhos forçados, só reforçou a oposição a mobilizar a sua base e impedir que ele desse um golpe de Estado, né? Pelo menos é isso que eles consideram. Ao fechar o Congresso, ele governaria sozinho. E além disso, Kleber, uma outra coisa foi a falta de apoio internacional. Não sei se as Forças Armadas sofreram pressão de aliados externos, Japão e Estados Unidos, mas certamente não colocaram tantos tanques na rua, tantos helicópteros na rua para defender esse decreto. Como você chamou a atenção, talvez até não querendo bater de frente com a população. Se o decreto era apenas para limpar o país dos poucos que estariam conspirando junto da Coreia do Norte, diante uma população maciça, de fato houve um recuo ou esse apoio nunca existiu. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa participação e por essa explicação que ajuda muito no nosso entendimento. Que bom poder contribuir. Abraço, bom trabalho, Kleber. Muito obrigado. Bom, a gente muda de assunto para falar de economia e que o PIB do Brasil avançou no terceiro trimestre deste ano. O crescimento da economia brasileira se iguala agora à da China no período e só fica atrás da Indonésia e do México entre os países do G20. Vamos ver.
O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O IBGE informou que a indústria, que subiu 0,6%, e o setor de serviços, com alta de 0,9%, tiveram altas importantes e compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias aumentou 1,5% e o consumo do governo, 0,8%, enquanto os investimentos tiveram ganho de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 3 trilhões de reais. E com os resultados, a economia brasileira teve alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 3,1%. E 20 mil aposentados já compraram passagens pelo programa Voa Brasil, do governo federal. A iniciativa permite a compra de bilhetes por até R$ 200 cada trecho. Os destinos turísticos do Brasil estão recebendo mais aposentados do INSS. 20 mil pessoas idosos já viajaram ou ainda vão viajar pelo programa Voa Brasil do governo federal. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos 4 meses. No programa Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho. As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Essas capitais foram os 10 principais destinos. As regiões Sudeste, com 44%, e Nordeste, com 40%, foram as mais procuradas. O Centro-Oeste foi destino de 8% das passagens emitidas. O Sul veio em 4º destino, com 5%, e o Norte do país teve 3% das procuras, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Os aposentados estão preenchendo assentos que estariam vazios, já que são disponibilizados pelas companhias aéreas. Pelo programa, cada pessoa aposentada pelo INSS pode comprar passagens de até 2 trechos por ano. A compra deve ser feita exclusivamente no site gov.br/Voa Brasil. Lançado no final de julho, o Voa Brasil deve ser estendido para estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025. E veja a seguir, 13 policiais são afastados após homem ser jogado de uma ponte em São Paulo. E ainda, Corinthians enfrenta o Bahia daqui a pouco, em busca de uma vaga na Copa Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E um policial militar foi flagrado, olha só, jogando um homem de cima de uma ponte na zona sul de São Paulo. Vamos ver essa imagem impressionante. O motociclista foi abordado pelos policiais em Diadema, na região do ABC Paulista. Ele teria fugido e foi perseguido até Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. As imagens gravadas por uma testemunha mostram 4 policiais militares. 3 estão conduzindo a moto para o canto da rua e o 4º militar está segurando o suspeito pela camiseta. Ele se aproxima da beira da ponte, o levanta pelas pernas e joga o homem no rio. A vítima felizmente não morreu e ainda não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde. O policial faz parte da ronda extensiva com apoio de motos à Rocan. A Secretaria de Segurança Pública repudiou a ação dos militares e determinou o afastamento imediato dos policiais. O ouvidor das polícias de São Paulo também se pronunciou. Ele informou que tomou conhecimento das imagens e pediu acesso às câmeras corporais dos agentes envolvidos na ocorrência. E também pediu o afastamento de todos eles das suas funções. E a ação dos policiais foi repudiada pelo governador de São Paulo,
Tarcísio de Freitas. Ele afirmou que esses militares não merecem investir a farda. Vamos ver. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou sobre o caso e repudiou a ação dos militares. Ele afirmou que o policial militar que atira pelas costas ou joga uma pessoa da ponte não está à altura de usar a farda, se referindo ao caso do policial que matou um jovem pelas costas em frente a um mercado, em outro caso, e ao agente que jogou um homem do alto de uma ponte. Outra autoridade que também repudiou o acontecido foi o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrité. Ele publicou um vídeo na internet mostrando sua indignação e informando o afastamento dos agentes envolvidos no caso. Assisti ao vídeo em que policiais militares participam de uma ação e um deles, lamentavelmente, arremessa um indivíduo que estava contido, controlado, de uma ponte. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar. Eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados, e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. O secretário também afirmou que não aceitará nenhum desvio de conduta de policiais da cidade de São Paulo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Pedro, muito boa noite, seja bem-vindo. E vamos começar, né, Pedro, falando do Super Mundial de Clubes no ano que vem. Conta pra gente aí detalhes que foram divulgados, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. E temos novidades. A FIFA divulgou hoje a divisão dos potes para o sorteio de grupos do Super Mundial do ano que vem, que será realizado na próxima quinta-feira. Vamos conferir. O atual campeão da Libertadores, Botafogo, vai ficar no pote 3 e terá 2 rivais europeus logo na primeira fase. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, os outros 3 brasileiros classificados, ficaram no pote 1. Serão cabeças de chave e só irão enfrentar um europeu que virá do pote 2. Além de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, também estarão no pote 1 River Plate, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Já o pote 2 contém essas equipes: Atlético de Madrid, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Porto e RB Salzburg. O sorteio conta com algumas restrições, como times do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo, os 8 times do pote 1 serão alocados na primeira posição de seus respectivos grupos, nenhum grupo poderá ter mais de um time da mesma confederação, exceto a Europa, que tem 12 representantes no torneio. Olha, Pedro, e agora mudando de assunto, né? Hoje tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, Kleber. Corinthians e Bahia jogam hoje em busca de uma vaga na pré-Libertadores. E quem vencer já está praticamente garantido na competição. Vamos ver. Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira em jogo que abre a 37ª rodada do Brasileirão e que vale muito a ambos times. Bahia e Corinthians ocupam respectivamente a 7ª e 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos cada. E querem os 3 pontos para garantir de vez a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Nas posições que ocupa atualmente, estão se classificando para o torneio continental. Mas o Cruzeiro tem 49 pontos e também quer uma vaga na competição. Por isso, os 3 pontos hoje são indispensáveis para os 2 times. O Timão vem em uma crescente no Brasileirão, com 7 vitórias consecutivas, a última sob o Criciúma por 4-2. O time promete força máxima e vê duelo contra o Bahia como sua última final do campeonato. Uma vitória somada a um eventual tropeço do Cruzeiro contra o Palmeiras classificaria o time matematicamente à Libertadores e, consequentemente, à Copa do Brasil. Já o Bahia vinha de uma sequência ruim sem vitórias, mas no último sábado conseguiu os 3 pontos sobre o Cuiabá por 2-1. Agora, para se classificar à Libertadores, basta ganhar do Corinthians. O Esquadrão de Aço iria aos 53 pontos e não poderia mais ser alcançado pelos paulistas, que ficariam com 3 pontos e 2 vitórias a menos, faltando apenas um jogo para o campeonato acabar. A bola rola às 20 horas em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Legal, Pedro. Muito obrigado aí pelas informações. Até a próxima.
Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.